Olá, eu sou o Vicente Tadeu, do Estratégias Vitais. Hoje eu vou contar uma história que é real. Ela foi descrita neste livro aqui do Dr. Joe Dispenza, Como se tornar sobrenatural. Um livro que eu recomendo, muito interessante, muito importante para a melhoria da nossa vida, né? Nesse momento de planeta tão conturbado, né? Então é uma leitura, eu diria, quase obrigatória, né? Mas então vamos lá. Essa história, ela se trata de um caso que aconteceu em que o Dr. Joe Dispenza, depois ele veio a tratar. É o caso de uma mulher. Ela se chama Anna William. E eu vou contar, lógico, eu vou abreviar um pouco para não ficar muito longo, a história é um pouco longa, mas eu vou tentar abreviar, sem perder os pontos principais, para mostrar para vocês o que aconteceu com ela nesse período de vida em que esses fatos se deram. Era junho de 2007, era um domingo. A Ana tomava sol, declinada numa cadeira à beira da piscina da sua casa, no jardim. Era um domingo normal, domingo aparente normal. Seus filhos distraídos no interior da casa e ela ali lendo alguns artigos, que é o que ela fazia aos domingos. Ela era psicoterapeuta, gerente e membro do conselho de uma grande empresa, de uma grande instituição psiquiátrica em Amsterdã. Nesse domingo, ela fazia de costume. Aos domingos ela se sentava no jardim para colocar em dia a sua leitura, que durante a semana era quase que impossível fazer isso. Naquele momento em que ela estava ali na piscina, os filhos se distraindo, né? Ela era um mundo quase que perfeito, mas que em alguns minutos se transformariam em um grande pesadelo para ela. No meio da leitura, ela pensou onde o marido estaria naquele momento, onde ele teria ido, né? Ele saiu cedo, enquanto ela ainda tomava banho, sem avisar aonde ia. Ela perguntou para as crianças, e as crianças disseram que o pai, ao sair, tinha se despedido delas. Um grande abraço. Abraçado as duas crianças e saiu de casa. Ana ligou algumas vezes para o celular do marido, mas não teve retorno. E ela continuou na sua rotina, nas leituras para atualizar os seus artigos, né? E então, às 15h30, o que aconteceu? A campainha da casa tocou, a Ana vai até a porta e abre, e dois policiais que pedem se eles poderiam entrar para conversar com ela. Ela estranhou, mas autorizou, os policiais entraram, né? E aí começaram a conversar e eles falaram para ela: seu marido tinha pulado de um dos prédios mais altos de Amsterdã. E lógico, a queda foi fatal, né? Ana e os filhos imediatamente entraram em choque. Nada de anormal, né? A pessoa recebeu uma notícia dessa assim, do nada, né? Ela imediatamente teve um choque, parou de respirar, o peito encheu de ar, ela começou a tremer incontrolavelmente, né? Então, essa foi a primeira reação que ela teve. A impressão que ela teve é que o tempo
congelou. A reação levou ela a ter essa impressão, o tempo havia congelado. E aí, de repente, internamente, a cabeça dela começou uma reação absurda. E aí ela começou a sentir dores no corpo, o estômago, dá um vazio no estômago, o pescoço, essa região aqui onde a gente normalmente tem uma carga, ficaram enrijecidos, A mente não parava de pensar, ela pensava, mas o que levou ele a fazer isso, O que aconteceu, Qual foi o problema? Ela não sabia de nada porque ele não havia falado com ela, Então um alto estresse tomou conta de Ana. E aí ela entrou num modo que o Dr. Joe Dispenza, o autor do livro, chama de um estado de sobrevivência. Nesse modo de sobrevivência, o corpo aciona um sistema nervoso primitivo, que é o sistema simpático. Ele mobiliza grande quantidade de energia. É o processo que o corpo entra quando a gente vai enfrentar algum perigo. Você se encontra com um bicho, com um bandido, com alguma coisa, e o corpo, nesse momento de sobrevivência, ele reage, com vários efeitos. Então, as pupilas se dilatam, o ritmo cardíaco se acelera, o respiratório acompanha esse ritmo, e que é tudo para jogar energia para que a pessoa corra, fuja, Quer dizer, o momento é um momento para sobreviver, É liberado um volume muito grande de glicose na corrente sanguínea, para momentos rápidos e se necessário, Todos os sistemas são acionados, Eles entram num estado de alerta, O cérebro racional anterior, ele dá espaço ao posterior, que ele é mais instintivo, ele reage de uma maneira diferente do racional. O racional pensa, o instintivo ele reage, instantaneamente. A notícia estressante, do suicídio do marido lançou o cérebro e o corpo num estado absurdo. Ela ficou num estado de sobrevivência. Todos os organismos podem tolerar esse tipo de descarga emocional e biológica, porque o organismo, ele quando entra nesse estado, ele reage liberando grandes doses de adrenalina, açúcar no sangue. Então, para você estar preparada para fugir, ou para se esconder, ou para reagir a um agressor, a alguma coisa que está acontecendo ali, Todos nós temos esse equipamento, não é a Ana, Todos nós temos esse equipamento. O organismo ele vem preparado para essas explosões, mas de curta duração, Quer dizer, depois de algum tempo, o corpo vai retornando ao normal, Vai assimilando essa notícia, assimilando esse fato, e ele vai voltando ao normal. E os níveis de adrenalina, de açúcar, de aspectos emocionais, eles vão se normalizando, Não no caso da Ana. O que aconteceu com a Ana? Diariamente, imaginem vocês num estado desse, diariamente revivendo esse acontecimento. Todos os dias ela revivia o suicídio do marido e a notícia chegando. Diariamente, sem parar, certo? Com essa repetição diária, contínua, ela cria o acontecimento todo dia. Imagine vocês,
todo dia revivendo esse estresse absurdo. Todos os dias, né? E esse comportamento estressante da Ana acontece levando todo o corpo ao passado. Quer dizer, ela não vive mais o presente, né? Ela vive o passado. Dias depois, ela ainda estava vivendo aquele acontecimento, né? Então, as emoções, né? Elas continuam com a Ana, né? Elas continuam incessantemente, né? Quer dizer, e emoção são consequências químicas ou feedback, né, o que o organismo dá, de experiências passadas, né? Então, o que acontece? O evento traumático, ele ficava gravado na mente, né? Ficava gravado no subconsciente. E ela revivia isso diariamente, certo? Então, o que acontecia? Ela, todo dia, ela retornava ao passado. Ela retornava ao dia que ela recebeu a notícia do suicídio do marido. Era um sofrimento que ela repetia para ela todos os dias, certo? Enquanto isso, ela analisava o que é que aconteceu, o que levou o marido àquela situação. Ela não entendia, você entende? Mas ela revivia aquilo incessantemente, no mais alto grau. Não imagine vocês que ela foi normalizando, não. Ela vivia aquilo na mesma intensidade quando ela recebeu a notícia. Imagine vocês numa situação dessa, né? Você recebendo uma notícia e viver essa notícia vários dias incessantemente. Bom, ela entrou num parafuso, né? No dia 23 de março, olha, isso foi em 2007, junho, em março de 2008, Ana acordou paralisada da cintura para baixo. Olha como são as coisas. 9 meses após o acidente, ela acordou paralisada da cintura para baixo. Olha as consequências desse estresse, né? E aí ela foi para o hospital, né? No hospital ela estava numa cadeira, numa cama, na cama do hospital, e do lado uma cadeira de rodas, porque ela não andava. Olha que coisa. Os médicos disseram que ela teve uma inflamação do sistema nervoso periférico. Esse sistema, ele se conecta com todo o organismo, com o sistema nervoso central, e ele leva a informação a todos os membros, a todos os órgãos, a todas as partes do corpo, principalmente os ligados à locomoção, a movimento, certo? E aí o que acontece? Ela perdeu a coordenação motora da cintura para baixo. Imagine vocês, além de paralisada, ela não tinha controle sobre o sistema urinário, sobre a urina, e sobre o sistema, sobre o intestino. Perdeu o controle motor das pernas e dos pés. Quer dizer, da cintura para baixo ela ficou paralisada. Ana não conseguia mexer o corpo. Por quê? Como ela só pensava, estava presa no passado, olha a mente da gente, hein, pessoal? Essa história é para a gente ir observando o que a mente vai fazendo com a gente, ó. Como ela pensava só no passado, ela não andava mais para frente. Paralisou ela. Como consequência, algum tempo depois, ela começou a ter outros problemas. A mucosa da boca começou a aparecer algumas úlceras, e se alastraram aqui para a garganta. E aí ela teve que tomar mais medicamento. E esses medicamentos, o que aconteceu? Extinguiram a produção de saliva.
Isso em 2000, que eu falei, em 2008. E esse estado de coisas continuou. Janeiro de 2011, a equipe médica que cuidava dela encontrou um tumor perto do estômago e constataram que era um câncer no esôfago. Imagine vocês, se ela já estava estressada e ela não saía do estresse, essa notícia trouxe mais estresse a ela. Os médicos, né, já não se preocupavam mais com a questão emocional e mental dela. Cuidava dos problemas físicos que iam aparecendo, certo? E esse comportamento viciante da Ana, né, não é incomum, né? Às vezes a gente fala, nossa senhora, é um caso extraordinário. Não, isso daí acontece de uma maneira até mais comum do que a gente imagina. Né? Pessoas entram nesse estado de uma maneira mais comum do que a gente pensa. E esse estado de estresse constante, essas descargas de adrenalina e outros hormônios, eles vão viciando a pessoa nesse estado de coisas. Olha que absurdo. E ela vai ficando biologicamente viciada no que ela mesma gera, certo? Bom, outras coisas aconteceram, não vou contar com todos os detalhes do que aconteceu com ela. Ela encontrou uma outra pessoa, teve um caso complicado, ela perdeu todos os bens, teve que morar com essa pessoa, quer dizer, os traumas iam se acumulando na vida da Ana. Mas uma tarde, olha o start, né? Uma tarde sozinha, ela chegou no fundo do poço e ela tomou consciência desse estado de coisas, que ela tinha chegado no fundo do poço. E se ela não tomasse alguma decisão, ela ia deixar os filhos órfãos. A mãe já morava com ela para ajudar, né? Ela não tinha autonomia para ajudar. E aí ela fez o que nós fazemos quando a gente entra num estado extremamente de dificuldade. Ela começou a rezar, pediu ajuda, orando, e ela se entregou completamente a essa oração e disse o seguinte, né? Se ela conseguisse sair, se Deus ajudasse, conseguisse que ela saísse, ela se comprometeu com ela mesma que se as preces fossem atendidas, ela ajudaria outras pessoas a fazerem a mesma coisa, a se libertarem desse problema. A opção da Ana, diante de todos esses acontecimentos de vários anos, não teve outra escolha. Foi mudar. Ela tinha que mudar, ela tinha que sair desse estado de coisas. E aqui eu vou interromper a história. Sugiro que vocês adquiram o livro, leiam esse caso todo, porque ele tem detalhes assim interessantíssimos. E eu vou fazer um comentário, encurtando a história para vocês saberem. Ela se recupera com a ajuda do Dr. Joe Dispenza, que é o autor do livro. Ela se recupera, mas eu gostaria de fazer alguns comentários, né? Por que eu contei essa história, né? Até me alonguei mais do que eu queria, mas eu não vou interromper, eu vou deixar assim para a gente concluir, porque depois que eu li a história, eu achei muito importante fazer esse vídeo, né? Então, o meu objetivo em contar essa história, em gravar esse vídeo com essa história, é fazer uma provocação às pessoas que assistirem a se observarem, né? A se observarem, a fazer uma reflexão profunda de como nós estamos vivendo as nossas vidas, como os traumas estão sendo superados por nós. Nós estamos fazendo alguma coisa
ou estamos deixando nos levar por esses traumas, certo? Traumas todos nós temos, certo? Mas o que importa é liberar a força adormecida que nós temos em nós. E permite que a gente viva com alegria. Hoje eu conversei com uma amiga, né? E ela falou, nossa, difícil, um problema, ela é uma comerciante, nossa, tá difícil o comércio, assim mesmo. Eu falei, não, você não deve viver assim, né? Senão fica mais difícil, né? Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos estar vigilante. E quando um trauma acontece, a gente precisa impedir que as vibrações negativas deste momento nos dominem. É fácil. Realmente não é uma coisa simples, uma coisa fácil. A gente tem que ir se preparando para essas situações, né? Então a gente precisa olhar a vida e enxergar que existe uma luz em nós. Nós temos uma força que nos anima. Se ela está pequena, a gente precisa buscar ajuda para fazer ela ficar um pouco mais forte. Nos iluminar melhor o nosso caminho. Para que a gente, ao deparar com essas sombras, né, esses problemas, a gente saber como superar, né? Eles não são incomuns, né? Como eu já disse lá atrás, eles não são incomuns, né? Eles são mais frequentes do que a gente imagina, né? E se alguém com esses traumas cruzar o nosso caminho, a gente precisa tentar ajudar essas pessoas. Porque quando a gente faz isso, a gente toma consciência do problema do outro e essa ajuda vai servir para a gente também. A gente vai se fortalecer, certo? Então, quando a gente ajuda alguém numa situação traumática, numa situação que ela está ali fragilizada, a gente se fortalece. A mente da gente é muito poderosa. E a gente precisa estar sempre alimentando. Imagine, né, essa história toda que eu contei para vocês, foi consequência do quê? De uma mente que nunca imaginou que pudesse passar por um trauma. Imagine vocês. A mente nunca imaginou que poderia passar por um trauma, né? Quer dizer, então, ela se entregou a tudo que foi negativo. Ela não foi olhar as coisas, quer dizer, os filhos eram o maior objetivo dela sair daquilo. Mas não, ela se entregou àquele problema e foi se afundando cada vez mais, certo? Então, em vez dela se valorizar aquele momento, valorizar os filhos, valorizar aquela situação para poder crescer, ela foi deixando, né? Então, a gente precisa ter essa preocupação, não é sofrer por isso. Veja bem, o que eu estou querendo colocar aqui para vocês, né? Não é a gente ficar pensando, quando acontecer isso eu vou agir assim. Não. Né? Pense no que você tem de bom, observe as coisas positivas que você está vivendo, né? E fortalece isso, né? Então, sempre que a gente se deparar com uma situação que pode nos arrastar assim, para um problema maior, vamos pedir ajuda, né? Vamos deixar os pontos que geraram o problema e ouvir como deveremos agir para corrigir essa rota. Se a rota deu uma deslocada, o que nós temos que fazer? Vamos buscar ajuda. Vamos procurar ajuda de alguém. Né? Vamos ver se alguém pode nos ajudar. Então, o que eu gostaria, né, é que vocês pensassem, refletissem a respeito disso, né? É fácil? Não. Com certeza não é fácil. Quando a gente está de fora do problema, a gente olha e fala, puxa, a saída é essa. Aí você fala para a pessoa que está no problema, a pessoa não consegue ver. Ela às vezes não consegue enxergar a solução que você está dando, né? Mas então, vamos nós fazermos essa autorreflexão e
colocar uma coisa que às vezes as pessoas abandonam um pouco. É a fé. Então a gente busca ter fé, acreditar que existe coisas, existe algo acima de nós e que está dentro de nós, que é muito forte, né? E aí vamos redirecionar a vida, né? Para conduzir para que a gente saia desse momento. A gente olhe o momento e enxergue situações, né? Bom, eu acabei alongando um pouco o vídeo, não tinha outra maneira, você entende, de a gente fazer esse vídeo se ele não fosse assim um pouco mais longo. Eu peço que vocês me perdoem, né? Mas a ideia é provocar em vocês uma reflexão. Quer dizer, se você não ficar até esse momento, você não ouviu isso que eu estou falando, né? Quer dizer, mas é fácil, Vicente, tem jeito? Tem jeito. Tem jeito sim. Eu tratei um rapaz, ele tinha uma depressão, né? Uma outra menina tinha ansiedade, não dormia. E eu consegui fazer com que eles melhorassem, né? Então, eu gostaria que esse vídeo, né, provocasse em vocês, nas pessoas que assistiram, um pouco uma parada, né? Uma parada no meio do caminho, assim, e observar, né, como é que eu estou, como é que está a minha fé, como é que está a minha força interior. Eu estou pegando, eu tenho um suporte, né, para situações que pode me levar assim, a uma situação crítica, né? Façam esse exercício. Coloquem nos comentários, né, quem chegou até aqui, coloque nos comentários a palavra luz, né? Escrevam luz. Quem escrever luz, eu vou saber que chegou até o final, certo? E eu vou pedir, né, que se vocês gostaram desse vídeo, se ele foi um tema que fez com que vocês pensassem em alguma coisa, deixa um like. Faça um comentário, além da palavra luz, faça algum comentário que pode me ajudar a trazer mais coisas para vocês, né? Compartilhe com alguém que pode estar passando por um problema dessa natureza, né? E orientem, se achar alguém, né? Eu gostaria de agradecer aqueles que ficaram até agora, né, que assistiram até agora, e que escreveram lá nos comentários luz, né? E nós vamos, eu estive pensando, né, o momento está para muita preocupação, as pessoas se preocupam demais, né? Então eu gostaria que vocês pensassem nesses momentos, né? O excesso de preocupação traz novas preocupações. Então a gente precisa, não é ser desleixado, não ligar para as coisas, mas ter uma preocupação consciente. Ter o problema, se conscientizar do problema e rezar para que a solução apareça, certo? Eu me coloco à disposição, se alguém tiver algum problema, pode entrar nos comentários, tem o meu WhatsApp, pode entrar no WhatsApp, mandar um WhatsApp para mim, que a gente pode auxiliar quem sentir necessidade, certo? Então eu gostaria de agradecer a vocês que ficaram até agora, né? Desejar muita luz a vocês, né? E nós nos veremos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Gratidão.